Uma casa, o seu corpo, o céu que você vê todos os dias, um prédio, uma árvore, as estrelas e planetas, a roupa que você veste, a comida que você come e toda a matéria conhecida até hoje no universo observável, tudo é constituído por átomos. O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. O estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga com o filósofo Demócrito. Para ele, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, sendo então impossível dividi-lo em partes menores, assim acreditava. Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre a sua constituição física. Surgiram então os modelos atômicos. Modelo de Dalton bola de bilhar, 1803. Em 1803, para John Dalton, a teoria de Leucipo e Demócrito era bastante coerente. Segundo esse modelo, os átomos eram as menores partículas possíveis, assumiam formas esféricas e possuíam massa semelhante caso fosse correspondente ao mesmo elemento químico. Através da descoberta do elétron, partícula constituinte do átomo, com carga elétrica negativa, o modelo de Dalton ficou defasado. Assim, com os estudos de Thomson, um novo modelo foi idealizado. Surgiu um átomo mais próximo do que se tem hoje em 1897. De acordo com este novo modelo, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva, incrustada com elétrons, com carga negativa, tornando-se assim eletricamente neutro. Ficou conhecido como pudim de passas. Modelo de Rutherford-Bohr, Sistema Planetário 1908-1910. Rutherford, ao bombardear partículas alfa sobre uma lâmina de ouro, percebeu que a maioria atravessava a lâmina, enquanto que uma menor parte sofria pequeno desvio e uma parte ínfima sofria grande desvio contrário à trajetória. A partir desse experimento, foi possível perceber que os átomos não eram macios como se pensava, mas dotados de grande espaço vazio, assim como que era constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbita elíptica ao redor do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Também constatou-se que a maior parte da massa de um átomo se concentra no núcleo, que rebatia as partículas alfa no sentido contrário do bombardeio. Mas ainda havia um enigma. De acordo com a teoria das ondas eletromagnéticas, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, perderiam gradualmente energia, começariam a descrever um movimento helicoidal e simplesmente cairiam no núcleo. Mas, como isso pode acontecer se os átomos são estruturas estáveis? Dois anos após Rutherford ter exposto seu modelo atômico, Niels Bohr o aperfeiçoou. A teoria de Bohr pode ser fundamentada em três postulados. Primeiro, os elétrons descrevem ao redor do núcleo orbitais seculares com energia fixa e determinada, sendo denominados orbitais estacionários. Segundo, durante o movimento nas orbitais estacionários, os elétrons não emitem energia espontaneamente. Terceiro, quando o elétron recebe energia suficiente do meio externo, realiza um salto quântico, migra entre dois orbitais. E como tende a voltar ao orbital inicial, a energia recebida é emitida na mesma quantidade para o meio, sendo essa energia recebida e emitida a diferença energética entre os dois orbitais. Os átomos são compostos de pelo menos um próton e um elétron, podendo apresentar nêutrons. Na verdade, apenas o átomo de hidrogênio não possui nêutron, é apenas um elétron girando em torno de um próton. Os elétrons são partículas de massa muito pequena, cerca de 1840 vezes menor que a massa de um próton. Dotado de carga elétrica negativa, movem-se muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando assim
campos eletromagnéticos. Os elétrons estão dispostos em 8 camadas que constituem a eletrosfera. Para cada camada, determinado número de subníveis orbitais são preenchidos. A mais externa das camadas é a camada de valência, sendo também a mais energética. Os prótons são partículas que, junto aos nêutrons, formam o núcleo atômico. Possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Assim, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. Os nêutrons, junto aos prótons, formam o núcleo atômico. E como possuem massa bastante parecida, perfazem 99% de toda a massa do átomo. Possuem carga elétrica nula, resultante das subpartículas que os compõem, e são dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo, uma vez que dois prótons repelem-se mutuamente. A adição de um nêutron, princípio da fissão nuclear, causa instabilidade elétrica e o átomo se rompe. Na tabela periódica dos elementos estão constituídos todos os átomos descobertos até agora. Essa tabela também descreve características fundamentais de cada átomo, como massa atômica, peso atômico e número atômico. Um exemplo que temos é o oxigênio, que tem número atômico 8, pois tem 8 prótons, pois o número atômico é contado a partir do número de prótons, e número de massa 16, pois o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons que estão no núcleo atômico. Além disso, ele é composto também por 8 elétrons, sendo distribuído em 2 camadas, 2 elétrons na camada interna e 6 na camada externa. Os átomos se unem para formar moléculas que, por sua vez, formam substâncias químicas. A união dos átomos se dá por atração iônica, covalência e ligação metálica. Um exemplo é a formação da substância água, que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Os átomos para formar a água se ligam em uma ligação covalente, ou seja, eles compartilham elétrons da última camada. Podemos dizer ainda que a molécula de água é polar, ou seja, carregada eletricamente, pois há diferença de carga elétrica entre os seus constituintes, como hidrogênio e oxigênio. Dizemos no início desse vídeo que o átomo é considerado a menor partícula que forma a matéria que conhecemos. Isso está correto. Porém, o próprio átomo é constituído de partículas menores, conhecidas de partículas subatômicas. São elas os quarks, partículas subatômicas que formam os prótons e nêutrons. Tanto o próton como o nêutron são formados por 3 dessas partículas. Temos também os gluons, partículas responsáveis por manter os quarks juntos, na formação dos prótons e dos nêutrons. Podemos ainda dizer que os gluons é responsável pela força mais poderosa do universo, a força nuclear forte, e mantém o núcleo atômico coeso. Temos ainda os bósons da força fraca e os fantásticos fótons, esse último conhecido como partícula que forma a luz, ou o eletromagnetismo. O que o fóton faz é carregar a segunda força mais poderosa do cosmos, a eletromagnética, bilhões e bilhões de vezes mais poderosa que a gravidade e apenas 100 vezes menos intensa que a nuclear forte. O que você entende como toque é nada mais que a repulsão eletromagnética entre o papel e a sua pele. Uma repulsão que acontece por causa dos fótons que sua mão e a revista trocam quando se aproximam. Pense nisso quando estiver fazendo sexo. Tudo que você vê e sente ali é uma grande troca de fótons. Bom, de quebra, a força eletromagnética também é a principal responsável por manter os elétrons em torno do núcleo. E é ela que comanda as ligações químicas dos átomos e moléculas. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar um maior número de pessoas.